Você já parou para pensar no que acontece no momento em que a vida parece chegar ao fim? Foi exatamente isso que vivi. Uma experiência de quase morte que mudou tudo na minha vida e que ainda ecoa dentro de mim como um chamado divino. Mas antes de contar como cheguei até Jesus, preciso te levar ao início dessa história, porque foi ali que tudo começou a se desenrolar. Meu nome é Flávia Duarte, tenho 46 anos e trabalho como doméstica. Minha vida sempre foi simples, dividida entre o trabalho, os cuidados com a casa e a criação dos meus 2 filhos. Nunca imaginei que algo extraordinário pudesse acontecer comigo. Sempre achei que milagres e encontros divinos eram coisas que aconteciam com outras pessoas, aquelas mais especiais. Minha rotina era uma mistura de cansaço e conformismo. Acordava cedo, pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho. Limpava casas de outras pessoas, com um esforço que muitas vezes deixava meu corpo exausto, e depois voltava para casa para enfrentar mais responsabilidades. Não havia espaço para sonhos, tampouco para reflexões mais profundas sobre a vida. Eu acreditava em Deus, mas minha fé era algo distante, quase mecânico. Eu rezava quando as coisas apertavam, mas nunca me aprofundava. E foi nesse cenário tão comum e, ao mesmo tempo, tão pesado que algo inesperado aconteceu. Era uma noite como qualquer outra. Meus filhos já estavam dormindo e eu aproveitei o silêncio para colocar os pés para cima por alguns minutos, antes de ir para a cama. Meu corpo doía e minha mente estava cheia de ocupações, contas atrasadas, problemas de saúde, que eu vinha ignorando e o medo constante de não conseguir dar conta de tudo. Quando finalmente me deitei, senti uma pressão estranha no peito. Não era exatamente dor, mas um desconforto que eu nunca havia sentido antes. Achei que era cansaço, ou talvez algo que comi. Então, ignorei e tentei dormir, mas naquela noite, o sono não veio como de costume. Em vez disso, fui tomada por uma sensação sufocante. Meu coração começou a bater descompassado, e de repente, tudo ficou escuro. Eu não me lembro de ter gritado, não me lembro de ter sentido dor. Tudo que sei é que em um momento eu estava ali, deitada na minha cama, e no outro não estava mais. Acordei em um lugar que parecia estar além de qualquer compreensão humana, mas eu não sabia o que aquilo significava, pelo menos não naquele instante. Quando os médicos chegaram ao meu quarto, horas depois descobriram o que havia acontecido. Eu havia sofrido um infarto enquanto dormia. Meu coração simplesmente parou. Fui encontrada inconsciente pelos meus filhos na manhã seguinte. E, segundo os relatórios médicos, eu havia morrido clinicamente por 6 minutos e 20 segundos. 6 minutos e 20 segundos parecem pouco, não é? Mas o que vivi nesse pequeno intervalo de tempo mudou tudo que eu acreditava sobre a vida, a morte e Deus. E foi assim que começou um dos momentos mais inexplicáveis e transformadores da minha vida. Mas o que aconteceu enquanto meu corpo estava sem vida? Para onde fui? O que vi? Continue comigo, porque a experiência que tive foi muito mais do que uma simples ausência de consciência. Foi o início de algo divino. Quando tudo ficou escuro, eu achei que aquele era o fim. Não havia dor nem medo, apenas um vazio profundo que parecia me envolver por completo. Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, senti algo diferente, como se meu corpo estivesse sendo puxado para fora de mim mesma. Era estranho, mas ao mesmo tempo incrivelmente real. Eu estava ali, no quarto onde tudo aconteceu, mas não estava no meu corpo. Eu podia ver tudo ao meu redor com uma clareza impressionante. Meu próprio corpo estava deitado na cama, imóvel, pálido, como se fosse apenas uma casca vazia. Senti uma mistura de incredulidade e curiosidade. Era mesmo possível estar ali, fora de mim, e ainda assim estar tão consciente. Havia uma leveza incrível. Eu não sentia mais o peso do cansaço, nem a dor no peito que me havia acordado de forma tão brutal. Era como se eu estivesse flutuando, mas ao mesmo tempo completamente presente. Consegui enxergar detalhes que antes me passavam despercebidos. O ventilador do teto girava lentamente a cortina, balançava com a brisa,
e até o som distante de um cachorro latindo parecia amplificado, mas, de repente, algo mudou. Uma sensação de movimento me envolveu, como se eu estivesse sendo conduzida para longe daquele lugar. Não havia portas nem janelas, apenas uma luz suave que parecia chamar. Eu não andava, não corria, mas me movia com uma fluidez que nunca experimentei antes. Era como se uma força invisível estivesse me guiando para um lugar que eu não conhecia, mas que, de alguma forma, parecia familiar. Enquanto eu avançava, o ambiente ao meu redor mudou completamente. O quarto desapareceu e eu me vi envolvida por uma imensidão de luz. Não era uma luz comum, como a do sol ou de uma lâmpada. Era algo vivo, que me transmitia uma paz impossível de descrever. Eu sentia como se cada parte de mim estivesse sendo envolvida por um amor tão profundo que mal conseguia compreender. Nesse momento, percebi algo ainda mais impressionante. Eu podia sentir, mas não com meu corpo. Não havia mãos para tocar, nem olhos para ver, mas a percepção era tão intensa que parecia ultrapassar qualquer limite humano. Enquanto absorvia tudo aquilo, uma lembrança me veio à mente. Meus filhos. Foi como se, por um instante, eu tivesse sido puxada de volta à realidade. Pensei em como eles ficariam sem mim, como minha ausência mudaria suas vidas. Mas, assim que essa preocupação surgiu, a mesma luz que me envolvia parecia me tranquilizar. Era como se uma voz silenciosa dissesse: "Está tudo bem, confie." E então, algo ainda mais incrível aconteceu. Percebi que não estava sozinho. Sentia uma presença ao meu lado, algo tão forte e acolhedor, que fez toda a minha inquietação desaparecer. Era como se eu estivesse sendo preparada para um encontro que mudaria tudo. De repente, a luz que me envolvia começou a mudar. Ela não era apenas uma luz. Era algo vivo, pulsante. Era como se cada partícula dela carregasse amor, quase algo que eu só poderia descrever como uma verdade absoluta. Então, no meio daquela imensidão brilhante, uma figura começou a se formar. Primeiro, vi um contorno, uma presença tão majestosa que me fez querer cair de joelhos, mesmo sem ter joelhos para dobrar. Aos poucos, a figura foi ganhando forma, e eu sabia antes mesmo de vê-lo completamente quem estava diante de mim: Jesus. Não havia como duvidar, a sua presença era indescritível. Não era apenas algo que eu via, eu sentia Jesus em cada parte do que eu era. Seus olhos profundos e cheios de amor pareciam enxergar diretamente dentro de mim. Não era um olhar que julgava, mas que acolhia, como se dissesse: "Eu te conheço, Flávia. Eu sempre estive aqui. Eu não sabia o que fazer." Parte de mim queria correr até ele, abraçá-lo, pedir perdão. Mas tudo o que consegui foi ficar ali diante dele, completamente tomada pela emoção. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Jesus sorriu. E aquele sorriso? Ah, ele carregava uma paz tão profunda que parecia derreter qualquer dúvida ou medo. Jesus estendeu a mão, como se quisesse que eu me aproximasse. Quando ele falou, sua voz não era como as que ouvimos na terra. Era como se cada palavra ecoasse dentro de mim, preenchendo o meu ser com significado e propósito. Ele disse: "Flávia, você está aqui porque há algo que eu preciso te mostrar." Antes que eu pudesse responder ou sequer entender completamente, o ambiente ao nosso redor começou a mudar. Era como se ele tivesse aberto uma janela para o céu. Eu vi algo que palavras humanas nunca seriam capazes de descrever completamente. Era um lugar de luz, mas não apenas luz como conhecemos. Ela parecia pulsar com vida. Anjos cantavam. Tudo transbordava uma perfeição que só poderia vir de Deus. Jesus me mostrou pessoas. Algumas estavam orando, outras servindo. E havia também aqueles que pareciam em profunda adoração. Era um lugar de harmonia absoluta, onde ninguém sentia dor ou tristeza. Ele então me explicou com uma serenidade que só ele tem: "Este é o lugar que preparei para aqueles que seguem o caminho que deixei. Mas há muitos que ainda não compreendem o que isso significa. Por isso você está aqui, Flávia.
Você será uma ponte entre o que é celestial e o que é terreno. Eu não sabia como reagir. Tudo aquilo era tão grandioso. Quem era eu para receber uma missão tão divina? Uma simples doméstica, alguém que nunca havia entendido plenamente o que era viver a fé. Mas Jesus, com seu olhar cheio de compaixão, parecia saber exatamente o que eu estava pensando. Você não precisa ser perfeita, Flávia. Eu escolho os corações humildes para as maiores obras. O que vou te dizer agora é importante, porque quero que você leve essa mensagem ao mundo. Enquanto ele falava, senti uma mistura de responsabilidade e privilégio. Era como se a minha vida, até então tão comum, estivesse sendo redefinida por aquele que criou todas as coisas. E você, que está acompanhando essa história, consegue imaginar como seria estar diante de Jesus? O que ele te diria? O que ele te mostraria? Antes de continuar, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais relatos transformadores como este. Você não vai querer perder o que vem a seguir. E foi ali, naquele momento, que Jesus revelou algo que mudou não apenas a minha perspectiva, mas que carrega uma verdade celestial para todos nós. A mensagem que ele me entregou é algo que você precisa ouvir. Quando Jesus começou a falar, era como se cada palavra tivesse vida própria. Eu não só ouvia, eu sentia. Era como se ele plantasse uma semente de entendimento diretamente no meu coração. Ele olhou para mim com um amor que parecia infinito e disse: Flávia, há algo que muitos não compreendem, mas que é essencial para se aproximar do Pai: o jejum. Eu fiquei em silêncio, completamente concentrada nas palavras dele. Jejum? Sim, eu já tinha ouvido falar, mas para mim sempre foi algo distante, algo que religiosos faziam e que eu nunca havia entendido. Percebendo minha confusão, Jesus continuou: o jejum não é apenas abster-se de alimento. É um ato de entrega, de rendição. É abrir mão do que alimenta o corpo para fortalecer a alma. Quando você jejua, Flávia, você silencia o mundo ao seu redor e convida Deus a falar mais ao tom. É uma forma de alinhar sua vontade com a vontade do Pai. Ele, então, estendeu a mão e, como num gesto simbólico, mostrou-me cenas da Bíblia como se fossem projeções vivas no espaço ao nosso redor. Eu vi Jesus no deserto, jejuando por 40 dias e 40 noites, enfrentando tentações e provando que a força espiritual vence qualquer fraqueza do corpo. Você está vendo, Flávia? Ele perguntou. O jejum não é sobre sacrifício vazio, mas sobre conexão. É no jejum que você encontra forças que jamais pensou ter. E é nele que muitos encontram o propósito que Deus planejou para suas vidas. Eu comecei a entender. Tudo aquilo fazia sentido. O jejum não era apenas uma prática religiosa, mas uma ponte entre o céu e a terra, um meio de se aproximar do amor divino de forma mais profunda. Jesus, então, me entregou uma mensagem que até hoje ecoa em minha alma. Ele disse: há muitos que vivem em silêncio, que sentem o vazio, mas não sabem como preenchê-lo. Você será uma voz para essas pessoas, Flávia. Ensine-as sobre o poder do jejum, sobre como ele pode transformar vidas e trazer a presença de Deus de uma forma que elas nunca imaginaram. Você será minha mensageira. Eu fiquei sem palavras. Como eu, uma mulher tão simples, poderia carregar algo tão grandioso? Mas antes que eu pudesse expressar meu medo e insegurança, Jesus me confortou com seu olhar. Não é sobre quem você era, mas sobre quem você se tornará. O jejum será o caminho que você ensinará, mas a transformação virá através de mim. Confie, Flávia, pois eu estarei com você. Ele citou Isaías 58, um capítulo que eu conhecia vagamente, mas que tornou vivo naquele momento. Mostrou-me a essência do jejum que agrada a Deus. Não é este o jejum que escolhi, que soles as correntes da injustiça, que disfarças as ataduras da opressão, que deixes livres os oprimidos e que despedaces todo o jugo. Essas palavras foram como fogo dentro de mim. Eu entendi que o jejum verdadeiro não era apenas físico,
mas também espiritual, uma prática que liberta, que transforma e que aproxima as pessoas do amor de Deus. Jesus então colocou a mão sobre meu ombro e concluiu: Flávia, leve essa mensagem ao mundo. Ensine o que é o jejum verdadeiro e mostre que, através dele, todos podem encontrar o caminho para mim. Sua vida será um testemunho do que o poder divino pode fazer. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma, mas como seria possível retornar ao corpo e cumprir essa missão? O que aconteceu quando acordei? E como essa experiência mudou minha vida para sempre? Continue comigo para descobrir. Tudo aconteceu em um instante, mas ao mesmo tempo, parecia que eu estava deixando algo eterno para trás. Antes que eu pudesse me acostumar com a paz e o propósito que Jesus havia plantado em meu coração, senti algo me puxando de volta. Era como se uma força invisível me envolvesse, me empurrando para um lugar que, de alguma forma, eu sabia que era o meu corpo. Eu não queria ir. Naquele momento, era tão perfeito estar ali com Jesus, sentindo aquela paz indescritível. Mas ele me olhou uma última vez e, com um sorriso sereno, disse: Vá, Flávia, sua missão começa agora. Eu estarei com você. E num piscar de olhos, tudo mudou. De repente, fui tomada por uma sensação pesada, como se estivesse sendo comprimida dentro de uma caixa apertada. O que antes era leveza, agora era densidade. Senti meu coração bater novamente. Uma batida fraca, mas suficiente para me trazer de volta à realidade. Abri os olhos e vi rostos ao meu redor. Médicos e enfermeiros correndo. Vozes agitadas gritando números e comandos. Eu estava de volta. Tentar descrever o que senti naquele momento é um desafio. Havia confusão, alívio, mas também uma tristeza profunda. Eu queria tanto permanecer naquele lugar celestial, mas ao mesmo tempo sabia, no fundo do meu coração, que estar de volta fazia parte do plano maior. Os médicos disseram que eu tinha morrido. Meu coração havia parado por quase 7 minutos. Meus familiares foram avisados de que as chances de eu sobreviver eram mínimas. E se eu voltasse, possivelmente, teria sequelas. Mas ali estava eu, consciente, viva e com uma clareza que nunca havia experimentado antes. Por dias, fiquei em silêncio. Como eu poderia explicar o que aconteceu? Quem acreditaria em mim? Eu era apenas a Flávia, uma doméstica comum. Como alguém assim poderia ter vivido algo tão extraordinário? As primeiras pessoas a me visitarem foram meus filhos. Quando os vi, algo dentro de mim mudou. Entendi que eu não voltei apenas por mim, voltei por eles também. Abracei cada um com uma intensidade que nunca havia sentido antes. O simples fato de estar ali, viva, com a chance de vê-los crescer, já era um milagre, mas não foi fácil. As memórias daquela experiência me perseguiam como um sonho que você não consegue tirar da cabeça. Eu acordava no meio da noite, pensando na voz de Jesus, na missão que ele havia me confiado. Mas como começar? Como falar de algo tão grande sem parecer louca? A primeira vez que tentei compartilhar minha experiência foi com minha irmã Clara. Ela sempre foi muito religiosa e achei que seria mais fácil falar com ela. Mas, enquanto contava, percebi que ela estava dividida entre curiosidade e ceticismo. Flávia, você tem certeza de que isso não foi um sonho? Ou talvez algo que sua mente criou por causa da falta de oxigênio? Aquelas palavras me machucaram, mas eu entendia, até para mim. Às vezes parecia surreal. Com o tempo, fui ganhando coragem para compartilhar minha história com outras pessoas e comecei com amigos mais próximos, depois com membros da igreja que frequentei esporadicamente no passado. Algumas pessoas choravam ao ouvir meu relato, enquanto outras apenas olhavam para mim com dúvida, mas a cada vez que eu falava, algo incrível acontecia. Eu sentia a presença de Jesus novamente. Era como se ele estivesse ao meu lado, reforçando a mensagem que ele havia me confiado, e aos poucos as pessoas começaram a ouvir. Eu sabia que não seria fácil carregar uma mensagem como essa. Nunca seria, mas mesmo nas dificuldades, eu sentia uma paz imensa, porque sabia que estava cumprindo a vontade de Deus. Desde o momento em que voltei à vida, algo dentro de mim mudou para sempre.
Não era apenas o fato de eu ter sobrevivido a algo que parecia impossível, mas o que eu experimentei lá, diante de Jesus, me transformou em alguém que eu mal reconhecia. Antes, minha vida era tão comum. Eu acordava, trabalhava, cuidava da minha família, mas vivia como se tudo fosse uma rotina, sem muito significado. Agora, cada pequeno detalhe parecia ter um propósito. Cada respiração, cada amanhecer, cada sorriso dos meus filhos tinha um novo peso, uma nova cor. A maior transformação, no entanto, foi dentro de mim. Eu nunca fui alguém muito religiosa. Acreditava em Deus, claro, mas de forma distante, sem me aprofundar. Mas, depois de tudo que vivi, não havia mais espaço para dúvidas. Era real. Sua presença, seu amor e sua mensagem eram mais verdadeiros do que qualquer outra coisa que eu já havia conhecido. Foi aí que comecei a buscar mais sobre o jejum, aquela prática que Jesus havia me mostrado de forma tão clara. Eu li a Bíblia com uma fome que nunca havia sentido antes, como se cada palavra fosse um pedaço do céu que eu tanto desejava revisitar. Estudei Isaías 58, o capítulo que ele havia mencionado, e chorei ao entender o que significava o jejum que agrada a Deus. Percebi que o jejum não era apenas uma prática pessoal, mas uma forma de interceder por outras pessoas, de quebrar correntes espirituais e de trazer a presença de Deus para mais perto. Comecei a praticar. No início, foi difícil. Meu corpo reclamava. Minha mente se distraía, mas a cada vez sentia uma conexão mais profunda com Deus. Com o tempo, passei a compartilhar essa prática com outras pessoas. Não era sobre fazer grandes discursos ou ser perfeita, mas simplesmente contar o que Jesus havia me mostrado. Falei para minha irmã Clara e, para minha surpresa, ela começou a jejuar comigo. Logo, mais pessoas se juntaram. Pequenos grupos foram se formando e cada testemunha que eu via me fazia lembrar da missão que Jesus me deu. Mas não foi só isso que mudou. Minha forma de enxergar as dificuldades da vida também se transformou. Antes eu reclamava de tudo, das contas, do trabalho pesado, das dificuldades diárias. Agora, vejo cada desafio como uma oportunidade de me aproximar mais de Deus. Não é que tudo tenha ficado mais fácil, mas minha visão mudou completamente. E talvez você esteja se perguntando: Flávia, como você consegue viver com tanta certeza depois de tudo isso? Como é possível acreditar tão profundamente? E eu te respondo: quando você sente o toque de Jesus, quando você entende o que Ele fez por você, não há mais como voltar atrás. Agora, vivo para cumprir a missão que Ele me deu. Não sou perfeita, tenho meus erros, mas sei que Ele me escolheu justamente porque enxerga além das minhas fraquezas. Todos os dias, peço a Deus que use minha vida para tocar outras pessoas, assim como Ele tocou a minha. Se tem algo que aprendi, é que a transformação começa quando abrimos o coração para ouvir a voz de Jesus. Talvez você esteja aí pensando que sua vida não tem propósito, que você é pequeno demais para ser usado por Deus. Mas deixe-me te dizer uma coisa: Ele enxerga você. Ele ama você e Ele tem planos maiores do que você pode imaginar. Antes de terminar, quero deixar com você o versículo que mais marcou minha transformação. Não é este o jejum que escolhi: que soltes as correntes da injustiça, que desfaças as ataduras da opressão, que deixes livres os oprimidos e que despedaçares todo jugo. Isaías 58, 6. Essa é a essência do que Jesus me ensinou. O jejum não é apenas para nós, mas para impactar o mundo ao nosso redor. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer. Sua presença nesse espaço é um testemunho de que Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não percebemos. Por favor, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar acompanhando mais histórias como esta. Quem sabe a próxima possa ser a sua. E nunca se esqueça: Jesus está ao seu lado, pronto para transformar sua vida. Ele já te chamou. Você está pronto para responder?